Nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. Boa noite, meus irmãos. Agradecemos a Deus por esta oportunidade. Agradecemos pelo dia já em andamento, pela nossa escola bíblica dominical. Mais uma vez agradecemos a Deus pelos nossos oficiais, os nossos diáconos, que Deus assim os abençoe sempre, que eles continuem sempre guardados pelo Senhor para que tenham como desempenhar o seu trabalho de modo que agrade ao nosso Deus. Como é o costume nosso no primeiro domingo do mês, é orarmos em favor das missões e também lermos textos e procurarmos fazer algumas referências de modo geral, não apenas em questões específicas. Hoje nós faremos a leitura em 2 textos. O primeiro texto que nós faremos a leitura se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Faremos essa leitura do capítulo de número 3, a partir do versículo de número 21, nos diz assim a palavra de Deus. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação, mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Que Deus assim nos abençoe. Vamos louvar ao nosso Deus com o hino de número 120 do nosso inário, Dependência. Careço de Jesus, de ti, meu Salvador, somente a tua voz tem para mim valor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, no Senhor. Pecado e tentação não mais terão vigor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, nas trevas e na luz,
Sem ti a vida é vã, sou pobre sem Jesus. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, viver desejo aqui, ligado mais e mais, ó Salvador, a ti. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre, ó, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Amém. Que Deus então nos abençoe, que esse desejo mesmo de louvar ao nosso Deus seja sempre uma realidade, né, na nossa vida. De ti, Senhor, careço, né, o hino que nós acabamos de cantar, né? Então que Deus assim nos abençoe, nos ajude, nos guarde sempre, né, para que em todo tempo nós venhamos honrá-lo, né, com a nossa vida. Vamos novamente ler a palavra de Deus. Melhor, antes de ler a palavra de Deus, eu quero destacar aqui no texto que nós fizemos essa leitura, o versículo de número 29 diz assim: é porventura Deus somente de judeus, não é também dos gentios, e não é também dos gentios, sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, e mediante a fé o incircunciso. Então nós vemos, né, que tanto um quanto o outro, né, ele é justificado, né, por fé. É o que o texto nos ensina, né, nos mostra no que nós acabamos de ler. Nós vamos ler o outro texto, que se encontra em Atos dos Apóstolos. Já fizemos uma leitura hoje de manhã em Atos, no capítulo 6, agora leremos no capítulo de número 4. Diz assim a palavra de Deus. Capítulo 4, versículo 5 até o versículo de número 14, diz assim: no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós, todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra, rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se.
e reconheceram que haviam eles estado com Jesus, e vendo com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Que Deus assim nos abençoe, né, com esse texto lido na sua palavra. Nós vamos orar nesse instante. Senhor, nós te damos graça porque o Senhor nos deu Jesus Cristo para a nossa salvação. Assim como fizemos a primeira leitura, nós sabemos que nele o Senhor propôs ser justo e justificador, ó Pai. Nós também te agradecemos pela bênção que o Senhor nos dá de podermos conhecer a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Abençoe, a Deus, os missionários, todos que têm se empenhado, têm se dedicado para que o mundo veja, para que o mundo tenha essa certeza que não existe outro nome a não ser o nome de Cristo, dado por Deus para a nossa salvação. Nós oramos pedindo que o Senhor ajude nos países ainda fechados, onde tem, ó Deus, os cristãos sofrido tanto, ó Pai, por causa do Evangelho. Tenha misericórdia, ó Deus. Abrande esses sofrimentos, abra, ó Deus, lugares para que eles preguem e sejam amparados, ó Pai. Aos que estão em lugares mais tranquilos, que o Senhor dê a cada um coração grato e a disposição de continuar anunciando Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Mais uma vez agradecemos pelo dia, agradecemos pelas melhoras das pessoas enfermadas. Continuamos, ó Deus, as orações em favor daqueles que ainda se encontram hospitalizados e os que estão em isolamento em suas casas, que também sejam guardados pelo Senhor. Perdoa os nossos pecados, nos livra dos males. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Nós fizemos essas duas leituras. A primeira eu já destaquei um versículo, né? Ali o versículo de número... dois versículos, né? Destacamos o 29 e o 30. E o versículo de número 30, né? Diz que, visto, né, que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Então, nenhum tem mérito algum diante de Deus. O mérito é de Jesus Cristo. Ele é o que merece por nós, ele é aquele que certamente, né, tem cuidado para que nós pudéssemos, né, chegar de maneira, né, agradável diante do Senhor. Então eu fiz essas leituras, mas eu quero me ater mais ao texto de Atos, onde nós já fizemos essa segunda leitura. E é um texto conhecido, vez ou outra eu uso esse texto, cito ele na igreja. E uma coisa interessante que a gente pode notar aqui é que, em meio, né, a todas essas dificuldades, né, que estava acontecendo, a igreja estava crescendo. O texto de Atos 4, lá no versículo de número 4, diz que subindo o número de homens a quase 5.000 pessoas, né, que ouviram e aceitaram a palavra. Então a igreja estava em franco andamento. E a gente sabe que isso aqui aconteceu por causa da disposição, né, aqui dos apóstolos, no caso Pedro e João, que subiam ao templo para orarem. E nesse percurso eles fizeram ali um milagre, eles curaram, né, uma pessoa. E assim que eles chegaram ali ao templo e começaram o discurso, nós vemos que, infelizmente, né, o homem pecador, o homem sem Deus, ele não tem prazer nas coisas do Senhor. Esses homens ali já se reuniram e prenderam, como diz aqui o texto, né, esses servos de Deus, no caso, né, aqui Pedro e João. E dizem que eles fizeram isso e no dia seguinte, aqui diz o texto, né, depois que se reuniram ali a liderança, ou que se reuniu a liderança, a Bíblia nos fala que Pedro, né, que eles foram arguidos ali, e Pedro então, cheio do Espírito Santo, estava
de manhã, né, falando com os nossos irmãos, que os diáconos eram homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria, também pessoas, né, que contavam ali com o respeito da comunidade cristã. Aqui Pedro é descrito como cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo com certeza que está fazendo o que Jesus disse ali em Mateus no capítulo de número 10, né, que quando eles fossem colocados diante de autoridades, ali, né, a palavra seria dada a eles para que eles falassem o que agrada ao Senhor. É claro que eles tinham preparo, eles não falavam isso de maneira extemporânea, eles já haviam sido preparados por Jesus Cristo, e aqui no caso, então ele, ao ser interrogado, né, sobre o benefício que haviam feito ali aquele homem, como diz o texto, e ele fala, olha, nós fizemos isso no nome de Jesus Cristo, aquele que vocês crucificaram, aquele que a pedra que foi rejeitada, é no nome dele que nós temos feito. Ele é a nossa autoridade, não é no nosso nome, nem no nome de outra pessoa qualquer, mas no nome daquele que é o Salvador, né? Daquele que foi morto e que vocês rejeitaram. E ele então ele fala no versículo de número 12, né, que não existe nenhum outro nome, ou não tem como haver salvação a não ser através de Jesus Cristo. Então, enquanto eles estavam preocupados ali com o homem que foi curado fisicamente, Pedro está preocupado com a alma deles, né, com aquele que não cura apenas o corpo, mas também cura, né, a nossa alma. Então, enquanto eles estão discutindo por que fez esse benefício, por causa disso, ele então está aqui falando que isso foi feito em nome de Cristo, e tem um milagre muito maior que curar cegos, coxos, aleijados, curar pessoas enfermas, multiplicar pães. Tem coisa muito maior que isso, que a salvação, né, que foi nos dada em Jesus Cristo. Então, nenhum outro nome, né, foi dado a nós, né, para que nós pudéssemos ter salvação, a não ser o nome de Cristo. E eu até citei aqui Mateus. A primeira coisa que eu quero destacar nesse versículo de número 12, né, Jesus, ele aqui, ele é apresentado como Salvador, né? Diz o seguinte, não há salvação, porque anteriormente está falando a respeito de Cristo, e agora diz não há salvação. Eu acredito, né, que uma pessoa que não conhece, não conhecia as Escrituras, isso não soaria tão claro como para esses homens, esses líderes que estavam com as Escrituras ali sob a responsabilidade deles, né, tiveram esse privilégio. Eles sabiam muito bem que salvação é essa que Pedro está dizendo aqui. Não era salvação da mão dos romanos, era uma salvação que vai além dessa existência, né? É o que eles esperavam ali, eu acredito, né? No Messias. E a gente sabe que Mateus, quando ele registra ali a anunciação de Cristo, ele é apresentado como Jesus, né? O Salvador, aquele que salvaria o seu povo, né? Dos pecados deles, né? Das pessoas. Então, eles sabiam disso. E foi assim que ele foi apresentado a Maria, e é assim que ele tem sido apresentado também através do Evangelho, como Salvador. E aqui o texto diz, não existe salvação a não ser em Jesus Cristo. É bem taxativo isso aqui, mas eu quero destacar essa questão que Pedro apresenta como Salvador. O mundo vive em busca de salvadores, né? Pessoas que venham proporcionar aí uma liberdade, um bem-estar para a nação, para a sociedade. Enfim, as pessoas esperam salvadores, isso o tempo todo. E agora aqui ele diz, não há salvação. E essa salvação, como eu disse, vai além das coisas, dos termos físicos, mas diz respeito à salvação. Os judeus sabiam disso. Aqueles líderes sabiam que salvação
era essa. Por isso que Paulo, né, ele fala que eles são responsáveis pela incredulidade. Ele diz ali em Romanos, né, que eles são sinceros, mas errados, porque eles não confiam ou não se entregam à justiça de Cristo, né? Então, essa é a primeira coisa. Um missionário ele tem que apresentar Jesus como Salvador. E depois, ainda nesse mesmo versículo, nós vemos aí na sequência que diz o seguinte: é em nenhum outro, né? Então não tem essa salvação. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens. É dado por quem? Dado por Deus, né? Não existe outro nome que tenha essa finalidade, essa capacidade de salvação, né? Então, Jesus, ele é esse unigênito do Pai, né? Lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho, né? Então, ele não deu um líder religioso, não deu um profeta ali, não deu uma profetisa, mas deu o seu próprio Filho. E é isso que Pedro, né, está destacando aqui, que esses homens de Deus estão procurando mostrar que o nome que foi dado por Deus é o nome de Jesus Cristo. Ele é o que nós chegamos, né, diante do Pai através dele. Aqueles que oram a Deus em nome de Jesus Cristo. Então ele é esse, né, elo, né, ou essa condição que nós temos de poder chegar, né, diante do nosso Deus. Então não existe. Pedro está falando, olha, não existe outro nome. E não foi alguém que levantou por conta própria, mas foi dado por Deus. Não foi um líder. Jesus não era o líder que revolucionou porque ele chegou a essa conclusão. Não, ele foi dado por Deus para que isso fosse possível, para que o seu ministério fosse levado adiante. E a última coisa que eu quero destacar aí, embora nós temos vários textos, inclusive eu li o texto de Romanos, porque fala que tanto o circunciso como o incircunciso tem a justificação por causa de Cristo. Nós temos um outro texto lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, a partir do versículo 17, quando ele fala que nós somos novas criaturas. Ali ele também fala que Deus estava em Cristo, reconciliando, né, consigo o mundo, né? E aqui o versículo de número 12 continua dizendo, né, pelo qual importa que sejamos salvos. Então não adianta esperar em outra pessoa, não adianta esperar em obras, não adianta esperar em nacionalidade. Nós somos salvos no nome de Cristo. Ele é, como falamos, o que merece por nós essa salvação. E não porque nós temos algum mérito. E não porque nós poderíamos ser salvos, ou talvez seríamos salvos. Não, em Cristo nós temos essa garantia, né, nele. E não há outro recurso, não há outro meio. E graças a Deus por isso. Porque Jesus cumpriu tudo o que tinha que ser feito por nós e fez de maneira cabal e maneira que agradasse a Deus, né? Então ele é o caminho. Ele é a nossa justiça. Ele é tudo que nós precisamos, que nós necessitamos para poder chegar até o nosso Deus, até o nosso Pai, né? Chegar aos céus. Então esse homem cheio do Espírito Santo, ele fala, olha, a nossa autoridade, o que nós estamos fazendo em nome de Cristo. E é esse Cristo que vocês rejeitaram. Esse Cristo é a salvação. Ele é Salvador. E ele é o único dado por Deus, é o unigênito do Pai. E é o único meio que nós temos para poder chegar aos céus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele foi dado para que nós fôssemos salvos, né? Que Deus então nos ajude, nos abençoe. Lembremos disso sempre, de mostrar ao mundo que Jesus, ele é a nossa salvação. Ele é o Filho de Deus, né? O próprio Deus, vamos dizer, vindo ao mundo, né? O Filho de Deus vindo ao mundo para que nós fôssemos salvos. E ele é o único meio, o único recurso para circuncisos e para incircuncisos, para que não haja
é arrogância para que não haja jactância. Então ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós vamos louvar ao nosso Deus com o hino de número 160 do nosso inário. Nome algum no céu, na terra se compara ao de Jesus. Ele sobre tudo reina, Ele é minha eterna luz. Minhas dores Ele sofre, sara o enfermo coração. Seu amor me dá alívio na tristeza e na aflição. É Jesus o meu tesouro, nele encontro todo bem. Vale mais que o mundo inteiro as riquezas que me tem. É Jesus meu alimento, o meu pão celestial, do mais velho e santo gozo, Ele é meu manancial. Infinita é sua graça, impossível de sondar. Com os santos anjos quero a Jesus louvores dar. Deus então nos abençoe, nos ajude e que nós tenhamos sempre em mente que Jesus ele é apresentado nas Escrituras como Salvador, como sendo Filho de Deus e não há outro, e também como sendo suficiente. Ele é o nome que foi dado para que nós pudéssemos ser salvos. Recebais a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Nós, os teus servos,